One Piece Filmhead acabou de chegar no Brasil, acabou de chegar nos cinemas brasileiros. Eu assisti ele ontem, ele estará disponível a partir de hoje, e eu devo dizer que é um filme interessante. O lançamento oficial desse filme é no dia de hoje, né? Hoje começa a pré-estreia e tudo mais, mas já assisti numa pré-estreia junto com uma galera aí e foi bastante interessante. É um filme bom, é um filme gostoso pra você aproveitar. One Piece no cinema. Assistir One Piece no cinema é uma experiência, porque, novamente, assistir anime no cinema sempre é uma experiência. Não é aquela coisa que a gente tem todo dia, não é aquela coisa que a gente pode aproveitar sempre. E ver os menininhos do chapéu de palha na telona, ai, é gostoso, é gostoso. Mas deixa eu te contar sobre o Filmhead, porque eu não sabia nada sobre o filme, escapei de todos os spoilers, de todos os detalhes, e eu quero que você fique sem spoilers também, então não se preocupe que eu não vou entrar em tantos detalhes aqui que possam estragar a sua experiência de jeito nenhum. A história do Filmhead é a seguinte: tem um certo festival que está rolando agora, um show, na verdade, um show gigantesco de uma cantora famosíssima chamada Uta, ou Uta. A grande questão é que esse tipo de coisa é que nem toda informação no mundo de One Piece. Todas as pessoas da tripulação sabem, ou grande parte delas, ou parte delas, conhecem a Uta, conhecem o trabalho dela, são fãs, e o Luffy não sabia do que estava rolando. Como sempre. Só que o que diferencia essa situação é que depois que o Luffy descobre quem ela é, descobre o que tá acontecendo, ele se toca de que ele a conhece de muito tempo atrás. E que ela é filha do Shanks. Então, durante alguns pedaços do filme, a gente mergulha na história que a gente viu nos especiais recentes de One Piece, mostrando a história, a relação do Luffy com a Uta, desde quando ele estava em casa, na Vila Fuxa, tranquilo, e chegou o Shanks por lá. O Shanks fazia algumas pausas na vila dele, né, e chegou ali, conheceu o moleque, e ele conheceu a Uta. Eles tinham aproximadamente a mesma idade, então se tornaram bastante amigos e ficaram treinando, ficaram lutando, ficaram apostando coisas um com o outro. A gente pode ver que existe uma amizade muito forte que foi traçada, que foi forjada muito tempo atrás entre esses dois personagens, mas eles nunca mais se viram depois de um certo evento fatídico. Uma certa vez, Shanks foi embora da Vila Fuxa, né, junto com sua tripulação, junto com a Uta, que vale aqui mencionar, é a cantora do bando, é a musicista do bando do Shanks, tal qual temos Brook dentro da tripulação de Chapéu de Palha, a Uta era a cantora do bando do Shanks. E por que eu digo era? Porque em um certo momento ali, Shanks foi embora com ela, e quando voltou, estava sem ela. Toda a tripulação bastante cabisbaixa, bastante triste, abatida, sem conseguir falar muito bem o que aconteceu. Shanks diz apenas que a Uta ficou pra trás pra se tornar uma cantora, pra brilhar por aí. O Luffy fica bastante afetado, bastante triste, né? Eu até chorei no especial assistindo isso, que ele fica ali chorando porque, né, a amiga dele não tá ali e ele não entende muito bem e ele não acredita no papo do Shanks, porque a Uta não sairia da tripulação. Ela é filha do Shanks, admira demais aquele cara e gosta demais de ser uma pirata, de estar ali com eles. Então as coisas estavam estranhas e o Luffy desde pequeno percebe isso. Mas então, mergulhando no filme, eles vão pra esse festival e chegam lá. A Uta é simplesmente gigantesca no mundo inteiro e tem muita gente pra assistir o festival, e ela também está transmitindo isso através de Dendemushis. Então temos aquele festival lindo, belo, exuberante enquanto o filme vai começar, porque a gente pode ver que a Uta tem um certo rancor
quanto ao Shanks, justamente relacionada àquela história que o Luffy acredita que não tenha sido tão simples assim. Mas assim, na hora que começa o festival, a gente pode ver, na verdade, que esse é um filme de One Piece em todas as formas possíveis que você possa imaginar. É aquele filme que vai reunir sempre um monte de gente importante agora pro mangá. Não necessariamente isso tem uma raiz lógica, canônica pra colocar aquelas pessoas na mesma ilha, mas estão lá. Ah, a gente quer ver o LoL, a gente quer ver Kobe, a gente quer ver tripulantes de outras tripulações importantes que ficaram pra trás, vamos entrar em detalhes. Tem. Sempre vai ter a galera toda que vai estar ali reunida naquele momento, naquele lugar, sem uma razão aparente, pra aproveitar o momento junto, né? Um monte de gente tem interesse na Uta, um monte de gente conhecia ela, então chegaram ali para o festival também, que devo dizer, fiquei bastante surpreso com a parte técnica e bastante feliz, na verdade, porque os filmes de One Piece eles acabam sempre inovando nesse quesito, porque eles querem seguir uma pegada um pouco diferente do anime. Há alguns dos filmes, na verdade, acho que os filmes mais antigos até, não os filmes mais novos, mas esse aqui também. Eu senti bastante uma vibe um pouco daquele filme 6, que a gente já fez um vídeo aqui falando no canal, que é um vídeo muito mais de terror, um filme muito mais de terror, uma pegada um pouco diferente. Eu senti um pouco disso nesse filme aqui, porque, cara, a Uta, né, tem a Uta no Mi, que é a fruta da música, etc, etc, etc. E os efeitos práticos disso são totalmente diferentes pro mundo de One Piece. Imagina que a gente tem, sei lá, a balada do Queen, que a gente viu recentemente no anime, né, de One Piece, ficou todo mundo surpreso, porque é uma fotografia mais escura, com luzes e tal. Imagina isso exponencializado muitas vezes. É o que a gente frequentemente vê como efeito, como visual dos poderes da Uta. Já que ela consegue criar um monte de coisa, já que ela consegue, né, imaginar ali um mundo, etc. Isso está transparente pra gente na hora que ela começa a colocar esses poderes. É muito diferente de tudo que a gente viu em One Piece até agora. Por mais que, né, tenha ali seu lado de estética, de design, a coisa de One Piece, né? Vão transformar uma coisinha ali, vai ser um bichinho, um ursinho, uma coisa bem de One Piece. Mas o jeito que isso é mostrado é doido. É diferentaço mesmo, assim, o negócio. E eu achei interessante. Não chega a ser diferentaço, tipo, sei lá, um Devilman Crybaby, uma coisa que vai ser desde o seu design básico, desde a sua concepção artística completamente disruptivo. Não é aquela coisa desse nível, né? Não é loucura desse nível. Mas é diferente. Traz novos ares pra One Piece. A própria estrutura do filme, na verdade, é bem diferente, porque ele é quase um musical. E a gente tem que ter noção disso, já que a gente tá falando aqui da Uta, que é a maior cantora do mundo, e que a gente viu as músicas há bastante tempo. As músicas estão aí nas plataformas de áudio e tudo mais, músicas belíssimas e, sei lá, parecem 6, 7 músicas durante o filme ou mais do que isso. Tem muitas pausas pra músicas, porque, né, é a temática da personagem. Então isso destoa até bastante do que a gente tem pra One Piece, que, sei lá, os filmes a gente via uma música cantada, no máximo. Eu lembro de uma do filme Z, nem lembro do restante. E aqui, por ser um filme da Uta, a gente tem várias canções e todas elas são bonitas. São letras ali que estão diretamente relacionadas ao que elas estão vivendo, né? O que a Uta tá vivendo e o que ela já viveu. E são fortes, poderosas, até porque isso tem a ver com o poder dela, né? Uta no Mi, você pode deduzir desde a base. E são fortes. É um filme que dá pra você se emocionar, é um filme que dá pra você comprar aquela carga dramática e se ligar com a personagem. Porém, entretudo, todavia, o povo clama por respostas. Eu tenho certeza que você tá querendo aqui saber o quanto isso afeta o Grêmio, o quanto esse filme de One Piece mexe nas coisas que a gente conhece, o quanto isso pode ser alterado, o quanto vai, né, causar aqui ondas, maremotos para o resto da história. E assim, novamente, esse é um filme de One Piece. E assim como todos os outros, a gente teve essa estrutura aqui e não tem muitas coisas que vão afetar o restante da história. Tem, assim, citações importantes, tem figuras importantes aparecendo, tem nomes importantes que não, na verdade, então, tô falando tanta coisa importante que vai continuar pro resto da história, então eu tô quase me contradizendo aqui já. Mas, assim, a parte principal do filme, a parte que envolve família de Shanks, que envolve, né, toda a questão aqui da Uta e etc. Talvez isso não apareça pra história principal.
Tipo, é aquele tipo de coisa que aparece, você fica na dúvida, pode realmente aparecer e pode não. Tipo, não seria um choque absurdo se a Uta fosse, por mais que ela tenha aparecido nos especiais de anime ali, se ela fosse ignorada pra chegar no final de One Piece, né? Que não fosse mais mencionado o nome dela, por outras razões e tal, né? Porque é um universo à parte, entre muitas aspas aqui, dentro de One Piece. Assim como muitos outros filmes que a gente não teve citação nenhuma quanto aos personagens ali, eles têm, né, um começo e um desenvolvimento que você consegue separar isso um pouco da história. Inclusive, uma coisa muito interessante que é citada nesse filme é que o Luffy, ele diz algumas vezes sobre criar uma nova era. Porque a Uta quer criar uma nova era, né, com a música dela, quer trazer felicidade pras pessoas e tudo mais. E o Luffy diz, né, várias vezes que ele confronta ela, que ele quer também criar uma nova era. E eu achei isso interessante porque a gente não tinha isso com palavras tão claras assim no anime de One Piece. Novamente, existem muitas coisinhas ali importantíssimas que podem reverberar já nesse arco agora. Já nesse arco que estamos da Ilha do Futuro, com pequenos detalhezinhos que são colocados, que não são nem mencionados, mas que estão ali pra você observar. Não é aquele tipo de coisa que, olha só, isso aqui vai estar relacionado. Eu achei até sutil de One Piece. Colocar um detalhezinho, tá escrito ali no... Quem assistiu vai saber, se você não assistiu, você vai perceber, espero que perceba algumas letras que estão colocadas em um certo dispositivo, numa certa coisa ali, e você vai ficar, Até porque esse filme se passa realmente depois de Wano. Eles citam acontecimentos de Wano e acontecimentos que foram citados depois de Wano, inclusive. Então, é bastante atual, ao mesmo tempo que a história principal talvez fique de lado, mas tem coisa. Tem coisa. Pensando bem, talvez a história não fique tão de lado assim, porque tem uma questãozíssima aí muito importante e eu tô curioso pra ver como exatamente isso vai desenrolar. Mas, no final das contas, assim, não é aquele filme que eu posso dizer, Guto, isso aqui é a coisa mais absurda, revolucionária da história do cinema. Não é. É um filme de One Piece. Talvez não seja ainda meu filme favorito de One Piece, por mais que tem uma parte que, né, eles vão ter que lutar e tal contra o monstro principal, contra o vilão, etc, que é braba. A parte técnica de lutas desse filme está muito bonita, né, tá bastante dinâmico, os personagens rodando, girando, aquela coisa que a gente já vê em filmes de One Piece, e aqui se mantém sendo muito bonito. Os poderes de uma certa criatura dão até um certo medo. Tipo, a proposta é pra ser um pouco aterrorizante, porque pode destruir o mundo inteiro, e consegue passar essa sensação. Eu fiquei no cinema meio, se eu estivesse lutando contra isso aí, talvez eu não estaria lutando contra isso aí, eu teria morrido logo no começo por ter um ataque do coração. Mas eles conseguem porque eles são bravos. Mas, novamente, é aquele filme que é bom, não é revolucionário, não vou te falar que não vou prometer o melhor filme da sua vida, não vou prometer a coisa mais absurda, e eu imagino que ninguém estava esperando isso. Porém, é um filme de One Piece. E é um filme de One Piece que chegou no cinema, cara, a experiência de assistir isso no cinema é... E ainda não tô nem fazendo público pro pessoal do cinema, mas a experiência de assistir esse filme no cinema é diferenciada. Porque é um filme de um anime. E é um filme de um anime que a gente gosta, é um filme de One Piece. A gente já viu filme de Dragon Ball, quer dizer, pelo menos eu já vi filme de Dragon Ball, filme de Naruto, filme de Jujutsu, filme de Pokémon, vários filmes de Pokémon. One Piecezinho eu não tinha visto na tela grande ainda. Tinha? Não tinha? É diferente. É diferente. One Piece Film Red. E deixa nos comentários se você já assistiu ao filme Red, o que você gostou e quais foram as coisas. Bota aquele grande bom e velho colchetes, spoiler colchetes, e bota embaixo disso quais foram os detalhes que você pegou, que estarão ou que estão desde já presentes na história do mangá. Bota embaixo, a gente vai ver. Se tiver muita coisa, a gente pode até fazer um vídeo comentando sobre eles pra ter uma ideia, né, do que vai ficar, do que não vai. Tem coisa ali que me deixaram encucado. Guto Teorias está aqui a todos, né, todo vapor, porque eu já sei exatamente o que vai acontecer. Ou não, às vezes eu tô errado, né? As pessoas falam que eu erro as teorias de vez em quando. Eu não erro. Eu acho.